A aquisição da linguagem é uma tarefa árdua para a criança. A gente presta atenção quando ele começa a falar. O bebê começa a falar, e isso é noticiado, inclusive na família, para todo mundo, como um sinal de crescimento e traz muita satisfação, né? Então, isso é muito festejado, né? Como a aquisição da marcha. Ah, começou a andar, ontem deu o primeiro passo, né? Então, a fala, né, a linguagem é muito festejada, né? A chegada da linguagem é muito festejada, porque mostra que aquela criança está começando a ter capacidade de comunicar coisas, de se comunicar, né? Então, e de trocar com o outro. Então, isso é muito comemorado. E, na medida em que isso vai se aprimorando, e a comemoração maior se dá, né, claro, dentro da família, porque o pai, a mãe, os irmãos, né, as pessoas da família extensa festejam muito e comemoram muito, porque importa muito para essas pessoas, aquele bebê importa muito para eles, né? Então, isso é muito festejado, é muito comemorado. E aí a gente tem um processo, né, que vai se tornando cada vez mais complexo, porque a linguagem ela é muito difícil. Ela vem primeiro com palavras concretas, depois a criança começa a conseguir juntar, né, com palavras que são exatamente de conjunção, né, que tem um nome na gramática, e das preposições, começam, então, as nuances, as coisas deixam de ser branco e preto, né, e passam a ter nuances, né, e a criança ainda precisa do concreto para relativizar, mas sempre, né, calcado nesse raciocínio concreto. Então, a gente tem um pulo de desenvolvimento com a aquisição da linguagem escrita, né, e falada. O que acontece? A criança precisa adquirir, né, a competência de gravar que determinados rabiscos para ela, rabiscos até então, significam, né, letras, significam números. Então, ela precisa gravar. E uma das primeiras palavras sempre que as crianças aprendem a escrever é o próprio nome, porque aquilo tem muita importância para a criança, né? Conseguir mesmo com aquelas letras todas tortas, todas tronchas, mas aquilo ali ele reconhece que é o nome dele. Então, ele está ali, tem um processo que fica imbricado com o processo afetivo da identidade. Porque o desenvolvimento não é separado, como a gente está vendo. O desenvolvimento é uma coisa, uma orquestra harmônica, né? Onde vários instrumentos tocam ao mesmo tempo. Então, a linguagem escrita, a aquisição da linguagem escrita, ela é muito importante, assim como a leitura, porque dá acesso a uma comunicação que não precisa ser, ela continua sendo no campo concreto, mas ela não precisa mais ser experimentada, né, só ali. Ela dá uma dimensão que, quando uma criança pega um livrinho e começa a ler, né, ela, na verdade, ela está escutando o que alguém que ela não conhece e, né, não vai conhecer, mas que alguém escreveu. E ela está escutando aquilo. Porque, pela leitura, ela capturou alguém que não está no campo visual dela. Só as letras que a pessoa escreveu que estão. Isso é uma coisa muito bonita, inclusive, porque
ela passa a ter um mundo muito maior, né? Ela não tem muita consciência disso, mas também não importa muito, porque ela investe muito, né? O investimento afetivo dela na escolaridade é muito grande, porque vem, né, todo um cabedal de informações e ela, né, cada dia que ela vai à escola, ela aprende uma outra coisa e aquilo vai preenchendo o mundo dela, que estava muito restrito até então, né? Então, essa aquisição da leitura e da escrita, ela é muito, muito, muito importante e traz um diferencial de amadurecimento para a criança, né? E amadurecimento emocional, amadurecimento afetivo, ela vê que o tempo, né? O tempo, por exemplo, que ela leva para resolver uma questão ali, que seja escrever o nome dela num desenho, numa folha de desenho, aquilo ali não tem o mesmo imediatismo que ela demandava lá atrás, quando ela queria, por exemplo, a mamadeira, né? Então tinha que ser imediato. Ela vai vendo que o tempo é preciso seguir o tempo e que as coisas vêm, né, em processos. Ela aprende, começa a aprender o que é um processo. Então, essa questão da comunicação, ela é muito e leva a criança a entrar no mundo humano, né? Na humanização da vida dela, né? E isso tudo, né, vem junto com, como a gente já está tocando, com a questão do desenvolvimento afetivo. É o afeto que é o combustível para todo o combustível do motor do crescimento de uma criança, né? É exatamente o afeto, né? É o afeto que proporciona essa impulsão, né? Sabe, a criança, o ser humano é essencialmente epistemofílico, ou seja, ele busca conhecimento todo o tempo, né? Epistemologia é a ciência do conhecimento, né? Então, a gente busca conhecimento todo o tempo, né? E a criança é muito repleta dessa sede de conhecimento. Então, o afetivo vai proporcionar, vai patrocinar todos os desenvolvimentos, todos os setores de desenvolvimento, que seja o motor, que seja o cognitivo, que seja o da linguagem, o linguístico, mas o afetivo, o ser amado, o ser cuidado, o ser olhado, que vai fazer com que a criança tenha confiança de se lançar nessas perguntas, nessas indagações, nesse novo, nesse desconhecido, que ela vai buscar o conhecimento, né? Então, o desenvolvimento afetivo é de grande importância e ele começa no ponto zero da vida. No momento em que o bebê, né, chega ao mundo e que a mãe abraça, que a mãe põe coladinho na pele dela, né, ele começa a se sentir exatamente sustentado. O afeto inicial é muito um afeto de sustentação, né, porque a criança tem uma dependência absoluta, né? Se não tiver alguém cuidando dele, ele não sobrevive, né? Mas esse afeto ele vai podendo se multiplicar e se diversificar, né? Então, o afeto é a essência de todo o desenvolvimento. A gente precisa entender que nós, seres humanos, nascemos com duas necessidades de alimento.
um alimento que é o nutriente, que é o leite, porque nós somos mamíferos, então o leite é o nutriente, é o que nutre o corpo da criança, mas é o afeto que vai fazer com que essa nutrição se torne, né, a possibilidade de crescimento, de desenvolvimento e de proporcionar para a criança a saída dessa dependência absoluta, né? A saída versus o desenvolvimento da autonomia, né? Ele vai buscar autonomia a partir desse alimento nutriente e alimento afeto.